Você já teve a sensação de que o seu intestino simplesmente não funciona como deveria? Você tenta beber mais água, acrescenta fibras, toma probióticos, às vezes você até usa laxante, mas nada se sustenta. Você melhora um dia, piora no dia seguinte, aí tem aquela sensação de barriga dura, de peso, de desconforto abdominal e você tem a impressão que nunca esvazia tudo, que tudo continua ali, aquelas fezes. E eu quero que você saiba, isso não é normal. E existe um motivo muito claro para isso tudo acontecer. Eu sou a doutora Luciana Lavinho, sou médica, eu tenho pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica, além de mestrado em Ciências da Saúde. E hoje eu quero te explicar de uma forma simples, direta e prática o que realmente causa essa prisão de ventre e por que as soluções mais comuns não funcionam sozinhas e qual que é o passo a passo para você começar ainda hoje a melhorar. E primeiro eu quero começar aqui com algo muito importante. Você não tem intestino preguiçoso, você só tem o intestino desregulado, um intestino com a digestão incompleta ou com aquela microbiota intestinal, que são os micro-organismos que vivem no intestino, desequilibrado, a microbiota desequilibrada. E isso não melhora sozinho, não passa de mágicas. Mas antes de te mostrar o caminho certo, eu preciso te explicar as 3 soluções mais comuns e falhas que provavelmente você já tentou. A primeira é a ideia de coma mais fibra. Sim, a fibra tem o seu papel, ela dá volume, ela pode amolecer as fezes e até ajudar a empurrar o bolo fecal. Ponto final, isso aí com certeza ela pode ajudar. Só que para 90% das pessoas com constipação crônica, o problema não é a falta de fibra, e sim essa desbiose intestinal, que é justamente o desequilíbrio entre as bactérias do intestino, um desequilíbrio entre as bactérias ruins e boas. Quando você joga fibra em um intestino inflamado, cheio de fermentação acontecendo, muitas vezes o que acontece? Piora, mais gases, mais estufamento, mais dor. E tem outro detalhe aqui. A maioria dos produtos de fibra industrializados é cheia de adoçante artificial, aromatizante e corante que podem irritar a mucosa intestinal. Ou seja, não é qualquer fibra, é o tipo certo de fibra no momento certo dentro de uma estratégia completa. A segunda solução falha são os laxantes. A curto prazo, eles dão aquela sensação de ufa, resolveu. Mas nos bastidores, eles fazem o seu intestino trabalhar à força. Muitos laxantes, eles têm o polietileno glicol, que é um derivado do petróleo, que vai forçar o intestino a contrair involuntariamente. Com o uso frequente, eles desgastam o intestino. As dobras internas do intestino, que vão ajudar aquele bolo fecal, que é aquele bolo de fezes, a se mover pelo intestino, elas vão ficando lisas, como um pneu careca. E quando isso acontece, o corpo perde a capacidade de evacuar naturalmente e o laxante vira uma muleta. Então o objetivo aqui é fazer o seu intestino voltar a funcionar do jeito que a natureza planejou e não você empurrar as fezes com violência. A terceira solução, usada de forma errada, são os probióticos. Probióticos são incríveis quando usados na hora certa, da forma certa e no caso certo. Mas se você tem intestino inflamado, mais permeável ou com digestão ruim, se você adiciona probióticos sem corrigir aquele terreno, você pode piorar a constipação. Probiótico não é um doce, uma balinha, não é qualquer um serve. Agora que você entendeu o que não funciona sozinho, vamos entender o que é constipação de verdade. Constipação crônica é quando você tem fezes duras, aquele esforço para evacuar, uma sensação de evacuação incompleta, quando você tem menos de 3 evacuações por semana ou aquelas fezes grumosas, aquelas tipo 1 ou 2 da escala de Bristol. Ela é muito mais comum em mulheres e fica ainda mais comum com o passar da idade. Mas isso não significa que é normal ter constipação. E por que isso acontece? Por que várias áreas do corpo interferem diretamente no intestino? Dieta pobre em vegetais e rica em farinhas refinadas, como a farinha de trigo, pouca água, sedentarismo, uma rotina bagunçada, ignorar aquela vontade de evacuar, estresse, distúrbios hormonais, hormônios da tireoide lá embaixo, diabetes, alguns remédios, doenças inflamatórias. Anota aí o que é importantíssimo você observar. Os sinais de alarme. Sangue nas fezes, perda de peso sem explicação, anemia, febre ou mudança abrupta no hábito intestinal. Então, isso aí após os 50 anos, você precisa de uma avaliação médica. Mas na imensa maioria das mulheres, a constipação não é um problema estrutural grave. É um problema funcional, que melhora muito com a estratégia certa. E aqui vai algo que ninguém te explicou. Olha isso.
Suas fezes são um exame diário do seu intestino, você tem que olhar para suas fezes. Quais são as fezes ideais? Elas são macias, em formato de uma salsicha lisa. Elas são fáceis de eliminar e praticamente não sujam papel. Elas afundam no vaso porque elas têm uma densidade adequada e elas têm água suficiente. Então, quando as fezes boiam, isso pode ser excesso de gordura ou excesso de ar preso devido a uma fermentação que está acontecendo no intestino. Porque aquele excesso de gordura significa o quê? Má digestão. Então, se você está com as fezes boiando, pode ser excesso de gordura. O que eu posso pensar? Pode ser giardia, insuficiência pancreática, ou seja, má liberação ali das enzimas digestivas pelo pâncreas, problemas de absorção da gordura, então está saindo muita gordura nas fezes, ou alguma cirurgia de vesícula. Então o paciente não está conseguindo digerir bem, está sobrando gordura que está sendo liberada nas fezes. E o excesso de ar, que também vai fazer aquelas fezes boiarem, significa fermentação, alimento mal digerido. Aí sobra aquele alimento mal digerido e as bactérias fermentam aquilo ali. E lembre, a digestão começa na boca. Se você não mastica direito, vai chegar aquele alimento grande, difícil de quebrar no intestino. Então esse alimento mal digerido vai ser fermentado pelas bactérias, gerando gás, inflamando o intestino, travando. Então antes de comprar qualquer suplemento caro, você precisa mastigar aquele alimento até ele virar uma pasta. Então agora que você entendeu o que está por trás do intestino preso, vamos para o passo a passo real. Porque o principal que está por trás daquele intestino preso pode ser uma má digestão. Tem que melhorar a digestão. Então, primeiro, anota. A alimentação. É impossível você tratar constipação comendo ultraprocessados. Farinha de trigo, que é uma farinha refinada, gorduras ruins, açúcar. Você precisa de comida de verdade, de proteína de qualidade, de gorduras boas. Não ficar usando óleo vegetal de soja, de milho, de canola, de girassol, que são óleos refinados. Aí você está se enchendo de carboidrato refinado. Não pode. Carboidrato não refinado. O que é um carboidrato não refinado? Aipim, inhame. Isso aí é um carboidrato não refinado. O que é um carboidrato refinado? Um bolo, uma pizza feita com farinha de trigo. E vegetais são excelentes. E as frutas? Quais são as que mais ajudam? Ameixa, maçã cozida, pera, abacate. Evite usar o grão sem deixar de molho. E lembre da mastigação, esse aí é um ponto principal. Segundo, a hidratação. A conta é simples, seu peso vezes 40. As fezes são 75% água. Sem água, elas vão ficar secas, duras, paradas. Terceiro, então já falamos da alimentação e da hidratação. Terceiro, rotina. O intestino ama rotina. Acorde cedo, receba a luz natural, logo pela manhã, para ativar o seu relógio biológico. A gente tem um relógio biológico. E o relógio está onde? No cérebro, no hipotálamo. Isso é ciência, fisiologia. Então você acorda, você expõe a luz natural, raspa a língua quando você acorda e tome logo ali 300 a 500 ml de água morna em jejum. Por quê? Porque a água morna é compatível com a nossa digestão, água morna. E a água já vai ativar aquelas enzimas digestivas e estimular o reflexo gastrocólico, facilitando a eliminação das fezes. Use chá, use camomila, boldo, espera santa, gengibre. Jante cedo até às 19 horas e durma cedo. Isso ajuda a regular o relógio biológico. O intestino precisa de descanso, no mínimo ali, 12 horas de jejum. Jantou 19 horas, só vai tomar café da manhã 7 horas da manhã. 12 horas de jejum é o mínimo. Antes você pode começar com a sua água em jejum, com o seu chá em jejum. O quarto é o movimento. E não é só caminhar, não. A musculação ela faz maravilhas para o intestino. Antigamente a gente caçava para conseguir nosso alimento, o nosso DNA não mudou. Se você quer que o seu intestino se movimente, você tem que se movimentar. Quando você move o corpo, o intestino também se move. Quinto, suplementação estratégica. É aqui que muita gente muda de vida quando faz do jeito certo. Enzimas digestivas para melhorar a digestão e evitar a fermentação. Esse é o primeiro suplemento para melhorar a prisão de ventre. Psyllium, longe das refeições para dar volume e começar a regular aquele intestino. Citrato de magnésio para você relaxar e hidratar o intestino. É um dos melhores magnésios para o intestino. Ômega 3 e óleo de coco TCM para dar emoliência às fezes. Glutamina em jejum para reparar a mucosa intestinal. E tem alguns compostos que ajudam muito. Berberina, quercetina, resveratrol e licorice para ajustar a microbiota e curar o revestimento intestinal. Não adianta você se encher de suplementação e não mudar a sua alimentação, a sua rotina, o seu sono. À medida que você regula o seu relógio biológico, o seu sono melhora também. Sexto, banquinho no banheiro, que vai mudar o ângulo da pelve, relaxar o músculo que segura as fezes e facilitar a evacuação. E sétimo, fisioterapia pélvica, massagem abdominal e osteopatia, exatamente. Quando necessário, você pode usar a osteopatia
para a constipação crônica, que ajuda muito. Você percebe como tudo isso é um conjunto? É por isso que nada funciona sozinho. Porque o problema nunca foi só a fibra, só a água, só o probiótico. O problema é a soma de uma digestão ruim, de uma inflamação crônica gerada por uma alimentação errada, por uma rotina desorganizada, por pouca hidratação, pouca mastigação, por uma microbiota desequilibrada e uma mucosa intestinal que se irrita com tudo isso. Então, quando você cuida de tudo isso junto, aí sim, você começa a equilibrar o metabolismo. O intestino, ele responde. O intestino, ele não foi feito para ser preso. Ele foi feito para funcionar todos os dias. E se você quiser o passo a passo completo, você vai clicar no link que eu vou deixar aqui no vídeo, porque é exatamente isso que eu ensino na minha plataforma Viva Saúde. Lá realmente eu te mostro como desinflamar, diminuindo essa inflamação crônica do corpo de dentro para fora. A gente começa limpando o ambiente interno, equilibrando o intestino, o fígado, hormônios e metabolismo. Aí você vai entender como que o seu corpo funciona, o porquê de cada alimento ser usado e o porquê de você não usar alguns alimentos que são extremamente inflamatórios para o corpo. Essa é a plataforma Viva Saúde, para você que quer transformar sua saúde mudando a forma como você vive. Aqui você acha o passo a passo extremamente prático. Primeiro, quando você clica em início, você já tem acesso ao ciclo saúde e desinflamação, com todos os módulos em uma ordem fácil de entender. Primeiro comece aqui, início de tudo, alimentação, rotina, sono, suplementação, mente forte, com aulas extremamente práticas. Você ainda tem aula de tireoide, fígado e intestino e de exames laboratoriais. Mais abaixo, em emagrecimento e metabolismo, você acha o programa Emagrecer Certo, Código da Saciedade, Chá Seca Barriga e Ativação Metabólica, com orientações práticas para você só seguir, para você aplicar e ver o resultado. Em seguida, nós temos intestino, onde nós temos o módulo de desparasitação, tratando a constipação, método livre da candidíase e o cozinha funcional. Você também vai ter acesso à suplementação de A a Z, um curso prático para você só colocar na prática os suplementos no seu dia a dia. Além disso, você tem um curso de exames laboratoriais super completo, com um guia prático para você só colocar o resultado dos seus exames e ver os valores ideais. Quando você clica em Desinflame Já, você tem acesso ao nosso programa de desinflamação com todas as etapas e tudo que você tem que providenciar para só começar a fazer. Se você tiver alguma dúvida, você clica na aula e vai ter uma aba onde vai estar